Bom, então, após centralidade por graus, vamos falar um pouquinho de centralidade por autovetores, tá? De forma rápida, porque a gente ainda vai desenvolver algumas ferramentas que são úteis para lidar com isso. Bom, primeiro, vamos relembrar a história do o que é um autovetor, né? Um autovalor e um autovetor, mas especificamente no contexto de redes, grafos que a gente tem aqui, tá? Então imagina que a gente tem um grafo G e a matriz de adjacência desse grafo, tá? Desse grafo G. E a gente lembra que ela é simétrica, né? Ela é igual ao transposto dela, tá? Uma constante lambda, um valor lambda real, tá? Nesse caso a gente pode supor que eles são reais porque a matriz é simétrica, tá? Toda matriz simétrica possui todos os autovalores reais, senão a gente precisava usar complexos aqui. Então, mas o ponto é, um valor real é um autovalor de G, ou seja, do grafo G, se ele for um autovalor da matriz de adjacências de G. O que é isso? Se ele for uma raiz desse polinômio. Tá? A gente pega a matriz A menos lambda vezes a matriz de identidade, mesma dimensão da matriz A, calcula o determinante disso. Lambda, aqui vai ser, nesse caso aqui, a gente trata lambda como se ele fosse uma variável. Tá? Então isso vai dar um polinômio em lambda de grau n, tá? no máximo, grau n. Pode ser, o grau pode ser um pouco menor, dependendo da estrutura da matriz. Você resolve isso aqui igual a zero e acha as raízes desse polinômio. Tá? Então as raízes são autovalores. Em sendo o caso, se a gente tiver um lambda autovalor, existe um vetor em Rn não negativo, não nulo, desculpa, não negativo, não nulo, tal que a x é igual a lambda x. Tá? Essa aqui é uma outra forma da gente definir um autovalor e um autovetor. Tá? A gente podia ter usado essa fórmula para definir. Tá? Então, lambda é um autovalor se existe um vetor x não nulo, tal que a x é igual a lambda x. Tá? Que isso está querendo dizer aqui? Bom, está querendo dizer que se a gente pegar um vetor x e aplicar uma transformação linear A nesse vetor x, bom, o vetor x mantém a mesma direção que ele tinha, né? O que muda é a magnitude dele. A magnitude dele é multiplicada por lambda. Tá? O vetor cresce, ele é stretched, né? Ele aumenta se o lambda for positivo, ele diminui se o lambda for um valor entre 0 e 1. Tá? Que ele cresce se for maior que 1, ele fica igual, mesmo tamanho se for lambda for igual a 1, ele diminui se o lambda estiver entre 0 e 1, estritamente. Ele muda de sentido se o lambda for negativo, né? Tá? Bom, e ele desaparece se o lambda for igual a 0, obviamente. Tá? Mas para 0 ser uma raiz da equação, a matriz A tem que ser, não pode ter posto completo, um monte de coisas acontecendo. Tá? Então, no nosso caso, as matrizes são bem comportadas. Tá? Uma matriz de adjacência de grafos, ela é binária, entradas zeros e uns, e ela é simétrica. Então, no nosso caso, ela é bem comportada. Ops. Então, o par, tá, todo autovalor tem um autovetor associado a ele, pelo menos um. Qualquer múltiplo do autovetor serve, né? Então a gente já diz que um autovalor x é um autovetor associado a lambda e o par lambda x forma um par autovalor autovetor, par de auto. Tá? A matriz A, a matriz de adjacência do grafo, ela pode ter no máximo n autovalores, tá? Distintos, no máximo. Não tem como passar disso. Pode ter menos, mas ela pode ter no máximo n. E é comum a gente ordenar os autovalores de A em ordem crescente de magnitude, ou seja, pega o valor absoluto deles, então a gente numera como lambda1 o autovalor de maior magnitude e lambda n o de menor magnitude. Tá? Isso varia na literatura, mas a gente vai seguir assim. É comum a gente ordenar e a gente vai focar principalmente aqui no alto valor de maior valor de magnitude no nosso curso. Tá? Bom, então isso foi uma revisão do conceito de autovetor e autovalor rapidamente, sem fazer muita conta, sem provar grandes coisas. Tá? Bom, para que serve isso? Claramente a nossa matriz A ela é não negativa, né? No seguinte sentido, todas as entradas dela são 0 ou 1. Tá? Então não tem valores negativos porque A é uma matriz de adjacência do grafo. Tá? Se o grafo G for conexo, tá? Então
e a gente pode supor que o grafo é conexo em muitas aplicações, existe um L inteiro, né, maior ou igual a 1, tá? Tal que, se a gente pegar a matriz de adjacência A e elevar a L, tá, essa matriz vai ser positiva. Ou seja, a Lésima potência da matriz de adjacências de um grafo conexo vai ter todas as entradas positivas. Tá? Não é difícil perceber isso, né? Porque lembra que a gente falou, acho que numa das primeiras aulas, que as potências das matrizes de adjacência estavam basicamente contando o número de passeios entre dois vértices, né? Passeios abertos ou passeios fechados. Fechados se os vértices forem iguais. Então, bom, se o grafo for conexo, vai ter passeio entre todos os pares de vértices, né? Isso foi basicamente a nossa definição de conectividade. Então, necessariamente, a matriz vai ficar positiva, tá? E nesse caso, o que eu estou enunciando para vocês agora é um teorema que chama de Perron-Frobenius, tá? A gente vai falar disso na próxima aula, onde eu vou fazer com vocês um pouco de sistemas dinâmicos lineares. Mas o ponto que diz aqui é o seguinte, nesse caso, a gente tem que, para uma matriz de adjacência de um grafo conexo, tá? A gente tem que, o lambda 1, ou seja, o maior alto valor da matriz de adjacência, é positivo. Tá? A gente sabe que ele é real, porque a matriz é simétrica. E além disso, ele é positivo, porque a matriz é positiva. Tá? E ele é, claro, maior que todos os demais em valor absoluto. Tá? Então, ele é essencialmente positivo. E mais, ele tem associado a ele um autovetor real. Tá? Todas as entradas do autovetor x1 são reais. E todas as entradas são positivas. Tá? Não tem entrada nula em x1. Tá? Então, dessa forma, diz o quê? Dessa forma, a gente tem, então, que, bom, lambda 1 é um alto valor, lambda 1 é o autovetor associado a ele. Tá? Então, por definição, se a gente multiplicar o autovetor x1 por A, a gente tem o autovalor 1 x1. Isso aqui, se somente ser o quê? Bom, a gente pode rearranjar as coisas aqui e isolar o x de forma que o x seja igual a lambda 1, aqui o menos 1 seria 1 sobre lambda 1, né? A x1, tá? Isso aqui dá uma equação implícita, né, a respeito do x1, tá? x1 de um lado, x1 do outro. O que isso aqui, qual a ideia que isso aqui dá pra gente? Bom, imagina agora que, bom, x1 é um vetor que mora em Rn, e que x1 está dando uma medida de centralidade para cada vértice do grafo, tá? Cada entrada aqui em x1, que é o autovetor associado ao maior alto valor da matriz de adjacência do grafo, e a gente sabe que esse alto valor é positivo, e a gente, se extremamente possível, a gente sabe que o x1, todas as entradas também são positivas. Tá? Se a gente considerar que x1, tá? Vou passar para baixo aqui primeiro, tá? Olha esse pedaço aqui. Tá? Imagina que a gente começa com a seguinte quantia, tá? Pega o vetor x1, inicialmente, tá? Numa iteração zero, toda a entrada dele é igual a 1. Ou seja, todo vértice tem o mesmo grau de centralidade. Tá? Se a gente pegar esse vetor e multiplicar pela matriz de adjacência, o que a gente tem codificado na matriz de adjacência? As vizinhanças. Né? Tá? Então, basicamente, a gente vai estar pegando os valores de centralidade de cada vértice, J, digamos assim, vai multiplicar pela centralidade dos vizinhos, esses J são os vizinhos de um vértice I, e a gente vai somar essas centralidades, tá? E a gente vai atribuir essa centralidade ao novo vértice I. Ou seja, cada vez que a gente está iterando, se a gente pensar de uma forma iterativa, como se esse x1 aqui fosse um resultado dessa equação realizada aqui do lado, tá? A gente consegue um algoritmo iterativo, né? Que a gente chama de o Power Method, é um dos métodos mais antigos para calcular um autovetor. Tá? A gente começa exatamente com um candidato igual, com todas as entradas iguais a 1, e a gente faz o quê? Itera essa relação uma coleção de vezes. Tá? Isso aqui, obviamente, se escreve da mesma forma que está aqui embaixo, tá? Para cada entrada.
É só abrir a multiplicação da matriz aqui em soma para cada elemento, tá? E a gente pode fazer isso para cada elemento da matriz que a gente quiser. Tá? O lambda 1 aqui é exatamente 1 sobre o lambda 1 é exatamente 1 sobre a norma de A x1 transposto. Sai direto daqui de cima. Né? Então a gente pode iterar esse método um certo número de vezes, 30, em geral já é suficiente, 100, e a gente obtém um autovetor que vai ter as entradas desses vetores vão ser positivas e elas vão representar exatamente o índice de centralidade do vértice. Tá? E o índice de centralidade de cada vértice agora, ele é baseado também na contribuição que os seus vizinhos dão para ele. Tá? Então se você tem vizinhos importantes, você vai ganhar uma certa importância. Tá? Essa é a ideia. Claro que isso aqui também leva em consideração o que? Se você tem um vizinho importante, mas ele está muito longe de você, ou seja, um caminho distante, a importância dele vai ser relativamente vai ser diluída ao longo do caminho. Tá? Ela não vai chegar completamente até você. Mas essa é a ideia da centralidade por autovetores. A gente vai voltar nisso depois que a gente depois que a gente fizer uma rededução desse conceito de autovetor por uma outra ótica. Fica um pouco mais fácil entender isso. Tá? Mas essa é a ideia. Então, se a gente tiver aqui a rede, nossa redezinha de exemplo, o nosso óculos lá, a matriz de adjacências é essa aqui. Botei aqui embaixo, a gente pode considerar um vetor x com todas as entradas iguais a 1, e a gente pode iterar essa equação um certo número de vezes, tá? E calcular o power method, que é o power method, e calcular um autovetor que vai dar a centralidade dos vértices. Tá? Eu não fiz isso aqui na mão, eu vou deixar isso como exercício, a gente vai voltar nisso no futuro. O que a gente tem aqui é, por exemplo, do clube de karatê, o grafo agora, onde os vértices estão centralizados por autovetores. Isso, vai. Os vértices são, os círculos aqui, eles são maiores se o valor da entrada no autovetor, tá, de maior alto valor, for maior. E nesse caso a gente viu o que? Lembra que os vértices 1 e 34, tá, em centralidade por grau, eles tinham exatamente o que? Eles tinham os maiores valores, né? Eles eram realmente os centrais da história, tá? E o que a gente vê aqui é que alguns dos vértices vizinhos deles cresceram, né? Tá? Isso significa que alguns desses vértices eles têm influência também, tá? Eles ganham um pouco da influência dos líderes, 1,84, mas eles também contribuem com influência para esses líderes. Por quê? Porque eles também têm alto grau, né? Se a gente vê aqui, tá? O grau deles também não é tão grande quanto o 1,84, mas eles compartilham uma certa influência. Tá? No lado esquerdo aqui, é até interessante que o 3 é quase um líder junto do 1, né? E aqui no lado direito, o 33 é quase um líder junto do 34. Tá? Então essa é uma medida um pouco mais precisa. A gente consegue, efeitos em cascata, utilizando autovetores, e modelar os efeitos, modelar e lidar com os efeitos em cascata, e a gente consegue uma medida mais precisa, a gente consegue obter resultados qualitativos ligeiramente melhores. Tá? Variação da centralidade a primeira centralidade aos vetores que eu descrevi para vocês foi feita por Bonacitti em 87, mas antes disso em Katz, tá, num outro contexto, tinha feito tinha definido centralidade para autovetor de uma outra forma, tá, ligeiramente diferente, num outro contexto, não tinha nem o mesmo nome de centralidade, tá? E eu botei aqui como uma extensão afim do método de Bonacitti. O método de Katz veio antes, né? Mas é mais fácil de escrever para vocês dessa forma, tá? Qual a ideia? O método de Bonacitti, ele estava resolvendo, como se estivesse resolvendo um sistema que era linear, tá? E o método de Katz, ele considera uma constante multiplicando a matriz AX e um vetor, tá, em Rn, que em geral, em muitas aplicações, ele é simplesmente uma constante beta positiva vezes o vetor todo unitário, tá? Então, mas é uma extensão afim. Em vez de resolver
uma equação linear, onde a gente não tem esse b aqui, tá? E estaríamos só interessados numa solução de x é igual a x, que daria aqui o lambda, né, o alto valor. Aqui a gente tem um vetor a mais. E mais tarde a gente vai resolver essa equação direito e vai ver que, olha, que isso funciona direitinho se o A-1 não é um alto valor de A. Tá? A gente atinge o equilíbrio e se o alto valor de A for menor que esse alfa menos 1 aqui, a gente obtém um bom alto vetor. Tá? Esse método de Katz é ligeiramente mais aplicável do que o método de Bonacitti, mas é realmente difícil a gente entender o que está acontecendo sem abrir o capô e olhar as contas por baixo. E isso a gente vai fazer na próxima aula. Tá? E nessa mesma linha, então, eu vou fazer um pouco mais de hand-waving aqui, vou abanar um pouco mais as mãos ainda, tá? Que é para falar rapidamente sobre o PageRank. Estou falando tudo isso, a centralidade de autovetor e o PageRank também é uma centralidade de autovetor, junto, logo em seguida, da centralidade por grau, né? Porque lembra que eu tinha falado para vocês que é mais ou menos isso, né? Tá? A centralidade de autovetor, ela tem um pouco de centralidade de grau, mas levando os caminhos em consideração. Bom, o PageRank funciona muito bem para redes dirigidas, tá? Redes orientadas, ou seja, grafos de grafos. Tá? Quando a gente usa o PageRank em grafo, a coisa não fica tão interessante, por quê? Porque um grafo é simétrico. Tá? E o PageRank ele é uma adaptação, basicamente, do método de Katz. Tá? Quando a gente estuda realmente o que está acontecendo lá under the hood, a gente vê que o PageRank é um descendente direto do método de Katz, tá? Para redes dirigidas. Tá? E por que a gente usa linha de grafos? Porque a gente tem aqui grau de entrada e grau de saída, então a gente pode separar, tá? A gente pode quantificar exatamente, não tem aquela história de um vértice I contribui com o vértice J, mas o vértice J contribui de volta com o vértice I. Tá? Não, você considera que, olha, se o vértice I é importante, ele está ligando para o vértice J, ele está contribuindo positivamente para o vértice J. E o vértice J não vai contribuir de volta para o vértice I, a menos que o vértice J esteja apontando diretamente para o vértice I. Tá? Então você tem uma questão de barreira aqui, a influência ela é unidirecional. E isso se mostrou muito apropriado para www. Tá? Então se você voltar lá, comparar a equação de Bonacitti, imaginar como ela seria aqui para o método de Katz e olhar o que está acontecendo aqui no PageRank, você vê que é exatamente isso. Tá? É uma extensão afim, especializada para grafos dirigidos, onde a gente aqui só usa, a gente faz a normalização pelo grau de saída, ou seja, a gente está, se um vértice é importante, ele está dividindo a importância dele pelo número de vértices que ele aponta. Tá? Então, por exemplo, você tem um vértice, um vértice muito importante na sua rede, mas ele aponta para um outro vértice só. Então, você tem um vértice I muito importante, vamos dar nome, e ele aponta para um único vértice J, então esse vértice J vai herdar uma grande importância dele. Se esse vértice I, que é importante, apontar para vértice J e K, então basicamente a influência do I vai diluir pela metade em J e K. Se o seu vértice I apontar para 580 outros vértices, esses outros vértices não faz sentido que eles sejam todos muito importantes, né? São muitos vértices sendo apontados. Então, a influência dele, a contribuição dele seria dividida por 580. Tá? Esse é o de alta aqui, que a gente chama de demais, né? Também. De alta aqui está na literatura, mas é o nosso D positivo, grau de saída. Eu até devia colocar isso aqui talvez. Tá? E é isso. Bom, dei aqui a matriz diagonal. E a iteração, tá? o Power Method, lá, o método de potência para cálculo do autovetor, é ligeiramente parecido, a gente só tem que fazer um pouquinho mais de conta. Mas, de novo, a gente vai desenvolver a teoria de autovetores, autovalores e autovetores do ponto de vista de sistemas lineares dinâmicos, e eu vou introduzir depois na aula seguinte a essa passeios aleatórios em redes, e aí a gente vai revisitar o PageRank, e aí vai ver a interpretação do PageRank via passeios aleatórios e vai ver que isso faz bastante sentido.
Tá? Desse jeito que a gente apresentou aqui, nu e cru, a definição é essa, a gente consegue calcular e até tem uma intuição do porquê que isso pode ser bom. Tá? O mesmo método já tinha também aparecido em Pinsky na RAIN 76, num outro contexto. Tá? Então, isso, na verdade, isso era uma coisa bem natural. Tá? É um método bem natural. Então, quando a gente tiver mais ferramentas, a gente revisita isso aqui e compreende um pouco melhor o que está acontecendo. E no clube de karatê, tá? Se a gente aplicar lá o PageRank, também dá para ser aplicado numa rede não dirigida, né? Mas é melhor para uma rede em torno de grafo do que um grafo. Tá? A gente obtém essa centralidade e aí observa que tem exatamente aquela história de quem está dividindo, que as influências estão sendo divididas agora entre os vértices, tá? Se você voltar e comparar com as figuras anteriores, você vai ver exatamente isso, tá? Então, cada vértice agora ele não tem mais aquela disparidade de importância como tinha nos graus, ou ainda como método de autovalores absolutos, já tinha corrigido um pouco, mas não totalmente. Então agora você vê que surgem outros clusters, tá, dentro da rede que, olha, que eles têm uma importância local. Tá? Eles não são tão importantes globalmente, mas eles já têm importâncias locais e escalada, digamos assim, para a vizinhança deles. Tá? E isso então mostra que mostra não, isso ilustra que o PageRank é mais refinado ainda, você consegue tirar informações ainda melhores, tá? Você não tem uma visão mais tão miópica para o melhor da rede, você consegue espalhar a informação de uma forma ponderada e obter melhores resultados, tá? Então, quando a gente tiver mais ferramentas analíticas e teóricas, a gente volta e analisa essa situação mais de perto, tá? E, bom, agora a gente entra no tema de centralidade por proximidade, que é uma medida geométrica, é bem diferente do que a gente fez até aqui, baseado só em grafo ou vizinhança. Tá? Ainda, obviamente, caminho se baseia em vizinhança, mas os autovetores já estavam mais ou menos fazendo isso, só que agora é uma definição totalmente a combinatória em cima do grafo. Eu vou botar isso em outro vídeo, tá? Por ser um pouquinho diferente.